Olá, meus irmãos, graça e paz. Me chamo Marcos Vinícius e esse é o canal Review e Teologia. No vídeo de hoje a gente vai falar deste livro, Como Ler a Bíblia Livro por Livro, um guia confiável para ler e entender as Escrituras Sagradas, dos autores Gordon Fee e Douglas Stuart, pela editora Thomas Nelson Brasil. Antes de darmos continuidade, quero fazer um breve convite para você que deseja fazer parte do nosso canal. Se inscreva, ative o sino das notificações para que você fique por dentro e sempre receba a notificação de quando eu publicar novos vídeos. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se te interessa, se você gosta de indicação e reviews de livros teológicos, este é o seu lugar. Então vamos lá, irmãos. Este livro, ele é um complemento para o livro também do Gordon Fee e Douglas Stuart, Entendes o que Lês. Para você que é da área de hermenêutica, de exegese, você já deve ter ouvido falar desta obra, que também é um clássico, que é muito importante para a gente aprofundar nossos conhecimentos na Bíblia Sagrada, para aprendermos a diferença entre os gêneros literários, como interpretar cada um. E já estamos na nossa 4ª edição, revista e ampliada em língua portuguesa. Então, é um livro muito vendido, muito lido em todo o mundo, e aqui no nosso país também ele é bem vendido. Ele é bem famoso entre os que gostam dessa área de hermenêutica. E o livro Como Ler a Bíblia, ele tem uma proposta de ser complementar a esse. Então, existem esses pontos que você vai encontrar nesta obra. Dados de orientação, visão geral, conselho específico para a leitura, um caminho por. Então, se você quiser pausar o vídeo e ler um pouco mais essa parte que vai te apresentar o propósito desta obra, você vai entender que este livro ele se propõe a ser uma introdução. Existem as introduções dos livros da Bíblia, bem parecido com aquela obra que eu apresentei no vídeo passado, que é o Manual Bíblico de Halley. Mas o Manual Bíblico de Halley, digamos que ele é uma introdução intermediária. Então vamos colocar assim, existe esse tipo de livro que eu tenho em mãos que ele se propõe assim uma introdução iniciante, para você que quer ter o seu primeiro livro de introdução dos livros da Bíblia. Ele é bem indicado para você que quer ter suas leituras devocionais diárias da Bíblia, e você, antes de iniciar a leitura de um livro, você quer entender um pouco mais de quem é o autor, por que ele escreveu, o propósito, a ideia central, a ênfase do livro, um panorama, uma visão geral. Então, este livro, ele vai te dar essas ferramentas. Mas por ele ser um livro introdutório, ele vai direto ao ponto. Nem por isso ele deixa de ser bom. Pelo contrário, ele vai direto ao ponto. Já o Manual Bíblico de Halley, ele é um pouco mais profundo, porque ele já vai ter questões de arqueologia, vai ter notas, ele vai ter, um pouco mais completo. Mas esse livro também é uma ótima opção para você que quer ter um livro que te auxilie nos seus estudos bíblicos, nos seus momentos de devocionais. E o diferencial desse livro é que ele trabalha com a questão da teologia bíblica, da questão da cosmovisão, que ele tem como objetivo trabalhar a cosmovisão. A gente vai falar um pouco sobre isso. Então, aqui no sumário, a gente já vai ter um termo que eles utilizam que é muito interessante, e eu vou explicar para vocês por que eles utilizam esses termos. Olha só. A narrativa de Israel na história bíblica. Os escritos de Israel na história bíblica. Os profetas de Israel na história bíblica. Os evangelhos na história bíblica. Epístolas e Apocalipse na história bíblica. E aí você se questiona, mas por que ele utiliza esse termo na história bíblica? Como eu falei para os irmãos, este livro, Entendes o que Lês, ele vai ter como propósito e objetivo te mostrar as diferenças dos livros e das literaturas que nós encontramos na Bíblia. Por exemplo, você não lê
poesia da mesma forma que você lê uma história, uma narrativa, né? Então você tem essa diferença. Como que você vai ler os diferentes tipos, gêneros literários que existem na Bíblia? E agora, este livro, ele vai fazer o quê? Como que os diferentes livros da Bíblia, os diferentes gêneros literários, eles apontam para a história maior, para um enredo maior, para a história de Deus. Então, eles se complementam. Então, existem os diferentes gêneros literários, mas como que eles se relacionam entre si? E é nesse ponto que este livro vai nos auxiliar. Ele vai nos entender como que cada livro da Bíblia se encaixa no enredo maior, na narrativa maior, que é a história de Deus. Porque nós cristãos cremos que a palavra de Deus ela é unificada. Então existe esse conceito de teologia bíblica, desse conceito de cosmovisão, que nos ajuda a entender como que os diferentes gêneros literários, livros da Bíblia, eles se comunicam entre si e formam uma unidade, né? Não existe contradição na Bíblia Sagrada, mas uma unidade. E aqui eu destaquei para vocês o diferencial dessa obra, o que eles se propõem a fazer. Olha só. Primeiro, nosso objetivo não é simplesmente distribuir conhecimento sobre os muitos livros da Bíblia. O tipo de informação que permite a alguém passar em teste de conhecimento bíblico sem sequer ler as escrituras. Então isso aqui não é só para você ter um material teórico, não é só uma teoria, não é só uma coisa para você passar no teste para ir para um seminário ou para ser obreiro, fazer alguma coisa do tipo. Não, olha só, tais livros e testes normalmente lidam com muitos dados, mas quase nunca apresentam uma noção de como os vários livros funcionam como entidades individuais ou de como cada um deles se encaixa na história divina, aquilo que eu falei para os irmãos, né? O segundo ponto, queremos demonstrar como essas entidades em separado, cada livro bíblico combina-se como um todo para conter a história de Deus. E o terceiro ponto, passando pelos vários livros bíblicos, um a um, seguimos um formato amplamente consistente, que agrupa, no início, aspectos introdutórios, sob o título Dados de Orientação. Então, essa é a proposta desta obra, deste livro, que você entenda como cada livro da Bíblia se encaixa no grande enredo da salvação, né? No grande enredo da história de Deus. E isso é muito interessante. Então ele vai utilizar daqueles recursos que eu mostrei no início, que é aqueles pontos que vai mostrar a data, o propósito, a autoria, local, o propósito, por que escreveu e também como que se encaixa. Então é um diferencial muito importante. Temos que ter isso em mente, que a escritura é uma unidade, não existe contradição, não existe de cada livro em separado ter sua própria teologia, mas como que cada livro tem uma história que aponta para a história de Deus. E esse conceito é um conceito que a gente vai ver na história bíblica, uma visão geral. Eles vão explicar o que é isso. Eu vou ler para vocês. O que isso significa? A história de Deus, a narrativa de sua busca por nós, uma história essencialmente centrada em 4 capítulos: criação, queda, redenção e consumação. Isso aqui é um conceito que a gente estuda em cosmovisão cristã, né? Deus ele é o protagonista principal e nós somos o coadjuvante. Deus que é o autor principal, Deus que é o centro de toda a história da Escritura, especialmente a pessoa de Cristo. Então a gente vai ter criação, queda, redenção e consumação. Então esse é um conceito que a gente trabalha, que a gente estuda em cosmovisão cristã, que este livro vai trabalhar. E agora eu vou dar um exemplo para os irmãos. Imagina que você vai começar a ler um livro da Bíblia e vamos começar aqui com Gênesis. Então você vai começar a ler Gênesis. E o que esse livro vai te apresentar? Dados de orientação para Gênesis, o conteúdo, a história da criação, da desobediência humana e suas trágicas consequências, e da escolha de Abraão e de sua descendência por Deus,
o princípio da história da redenção. Cobertura histórica, da criação até a morte de José no Egito, aproximadamente 1600 a.C., aqui é uma interrogação, né? Porque é aproximadamente. ênfases, Deus como criador de tudo que há. A criação divina de seres humanos à imagem de Deus, a natureza e as consequências da desobediência humana, o princípio das alianças divinas, a escolha feita por Deus de um povo por meio do qual ele abençoará as nações. Então esses dados de orientação aqui, ele vai te dar uma visão geral, né? Do que se trata o livro, os temas que você vai encontrar. Em específico aqui em Gênesis a gente vê essa questão, né, da criação, da queda. A gente já vê Deus, a questão das alianças, né, a questão de Deus chamando um povo para si. Então, olha só que interessante você ter esse tipo de material que te dá já de início, antes de você começar a ler um livro da Bíblia, você já ter essas noções e esses pressupostos, né? A visão geral de Gênesis, né, que vai te dar um panorama do livro. Para leitores modernos, Gênesis pode parecer um livro estranho, começando como começa, com Deus e a criação, e terminando com José em um caixão no Egito. Mas essa estranheza é evidência de que, embora tenha integridade como livro por si só, estrutura e organização meticulosas, ao mesmo tempo desencadear toda a história bíblica. E aí ele vai dando esse panorama geral, né, vendo como que o livro de Gênesis nos apresenta essa história de Deus, o início, né? Deus criando, Deus chamando um povo para si. Vê que essa é uma coisa que falta muito nos nossos dias, a ênfase centrada em Deus, na sua soberania. As pessoas elas partem de pressupostos humanistas e interpretam a Bíblia do jeito que elas querem, e você acaba vendo cada tipo de pregação que infelizmente não pode ser chamado de pregação cristã. Tá mais para palestra coaching ou motivação do que mesmo pregação bíblica e cristã. Isso eu estou falando no sentido de sermões, para quem prega e expõe a Bíblia. Mas esses pressupostos de ser centrado no homem também afetam na nossa devoção pessoal, também afetam no nosso cotidiano. Então você ter esse tipo de material, você ter essa cosmovisão cristã e você entender o seu lugar na história da redenção, sendo Deus o centro, Cristo, vai nos ajudar a evitar muitos erros e muitas falácias que a gente vê nos nossos dias. E agora, conselho específico para a leitura de Gênesis. Agora é o conselho específico. Cada livro da Bíblia que você vai ler, ele vai te dar um conselho específico de como você vai ler aquele livro. Eu vou ler aqui um pouco e depois, se você quiser pausar para ler o restante, veja só. Ao ler o primeiro livro da Bíblia, além de estar ciente de como a narrativa se desdobra de acordo com as histórias familiares, também observe o enredo principal e os vários subenredos que ajudam a moldar a história familiar maior, que é a do povo de Deus. Olha só, então temos o enredo principal, o subenredo, e como cada um desses enredos vai contribuir para o contexto maior. Isso aqui é muito importante, porque as pessoas geralmente pegam passagens isoladas e elas não se perguntam, primeiro, como que essa passagem que eu estou lendo ela se encaixa com o contexto do livro, como que ela se encaixa no livro todo, em relação ao livro todo, como que ela se relaciona com outras passagens. Então, você não pode pegar uma passagem isolada de um texto bíblico, porque existem capítulos anteriores, versículos anteriores e também existem versículos posteriores. Então, o contexto é você entender o que a perícope anterior, a posterior vai estar comunicando, para que o argumento, para que a ideia central do livro seja desenvolvida. E a outra pergunta também que a gente faz é como que essa narrativa e este livro da Bíblia, ele se conecta com o todo, com a unidade maior. Lembrando do que a gente está falando aqui, que este livro tem como proposta dar essa ênfase de como todos os livros eles se encaixam na narrativa maior, né? Então, olha só, caminhando
uma caminhada por Gênesis. Então aqui, irmãos, como o Manual Bíblico de Halley também vai ter as divisões, as perícopes, e não é um comentário bíblico, né? Um comentário bíblico ele tende a ser mais exaustivo, ele vai te dar mais recursos, mas aqui ele vai dividir as perícopes e vai te dar a ideia central de cada perícope, né? De cada capítulo. Veja só, então vamos entender um pouco mais como essas divisões. Olha só, uma caminhada por Gênesis. Então, capítulo 1 a 2, 3 temos o prólogo. E aqui vai ter um comentário sobre esse prólogo. Do capítulo 2:4 a 4:26, a narrativa das origens humanas. Então, né, como que surgiu, né, as origens do ser humano. Capítulo 5, versículo 1 ao capítulo 6, versículo 8. A narrativa da linhagem familiar de Adão. A narrativa de Noé. A narrativa de Sem, Cã e Jafé. A narrativa de Sem. Então, olha só que interessante, irmãos. Cada perícope, cada divisão, comentários que vai te ajudar a entender cada perícope, a ideia e como cada parte ela pode ser entendida no contexto do todo, não em separado, mas sempre levando em consideração um todo. E outro recurso, que ao final de cada livro, você vai ter, digamos assim, um resumo, uma aplicação do que você pode extrair do conteúdo do livro da Bíblia. Então, imagina só, você começar a ler Gênesis, você diariamente você pode, por exemplo, você lê os dados de orientação, conselho específico para a leitura de Gênesis, depois você vai para uma caminhada por Gênesis. E nesse momento, você vai ler as perícopes. Então você lê do capítulo 1 ao capítulo 2. E você, depois de ler, meditar, orar, entender o que Deus quer falar para a sua vida através daquela passagem, porque, irmãos, isso aqui não vai substituir a sua compreensão pessoal. Você deve ter a sua compreensão pessoal orando, lendo a Bíblia, fazendo anotações, perguntas ao texto. Depois de você fazer o dever de casa, né, digamos assim, você vai ver no que o autor ele pode contribuir para a sua compreensão do texto, né? Então você vai ler para que venha esclarecer, para que você tenha mais entendimento e aprendizado do que essa parte, do que essa perícope está se tratando. E depois que você terminar de estudar cada parte, você vai ao final do livro que ele vai te dar um resumo do que você aprendeu. Gênesis começa a história bíblica com Deus como Criador, os seres humanos como criados à imagem divina, mas caídos, e a resposta de Deus por meio da criação redentora de um povo escolhido, fazendo isso sob todas as circunstâncias, boas e ruins, a despeito de todas as falhas. Olha só que coisa interessante, né, irmãos? Então, esta foi a indicação, review e análise desta obra. Eu vou tentar deixar para vocês no link, no comentário ou então na descrição do vídeo. Eu vou tentar deixar para vocês essa obra, o link de compra na Amazon, que além de você comprar, você também vai estar de alguma forma também me abençoando e contribuindo e ajudando para que eu possa trazer mais indicações como essas, tá bom, meus irmãos? Que Deus abençoe a vida de cada um, que essas obras possam lhe ajudar a você aprender cada vez mais da Bíblia Sagrada. E o objetivo do meu canal é esse, te incentivar, principalmente você ter sempre em mente isso aqui, a Escritura, a Bíblia Sagrada. Tá bom, meus irmãos? Deus abençoe a vida de cada um.